Roma está em silêncio. Dentro de uma casa cercada de guardas, um velho prepara o próprio fim. Não há desespero. Há calma. Ele mergulha as mãos na água morna, observa o sangue se misturar e diz: que a razão me acompanhe até o último suspiro. Esse homem é Sêneca, o filósofo que transformou a dor em virtude e a tragédia em sabedoria. Enquanto outros fugiam da morte, ele a recebia como parte da ordem divina. Porque para o estoico, até o sofrimento tem um propósito. Capítulo 1. A vida como escola da dor. Quando Sêneca encontra a virtude na adversidade. Sêneca nasceu em uma Roma onde a glória era medida pelo sangue e o poder, pelo medo. Cresceu entre o luxo e a brutalidade, cercado por senadores ambiciosos e imperadores paranoicos. Desde cedo, entendeu que o mundo não era justo, mas teatral, e que a virtude não nascia do conforto, mas da resistência. A adversidade é o laboratório da alma. Sêneca, ainda jovem, foi acometido por uma doença nos pulmões que o deixou à beira da morte. Os médicos diziam que viveria pouco e talvez por isso tenha aprendido cedo o valor do tempo. Enquanto outros buscavam a glória, ele buscava sentido. A doença foi seu primeiro mestre e a dor, sua primeira aula sobre a fragilidade humana. Sêneca percebeu que o sofrimento não era um castigo, mas um lembrete daquilo que não podemos controlar. E foi ali, entre tosses e febres, que o menino romano descobriu a essência do estoicismo. A serenidade não vem de vencer o mundo, mas de aceitar sua imperfeição. O destino guia o homem que o aceita e arrasta o que o rejeita. Cada vez que respirava com dificuldade, Sêneca via a brevidade da vida se manifestar, mas em vez de temer, aprendeu a observar. A dor o ensinou o que a filosofia mais tarde colocaria em palavras: o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A vida o levaria a entender isso não como teoria, mas como sobrevivência. Quando ainda era senador, Sêneca foi exilado por intrigas políticas, a acusação, adultério com a irmã do imperador Calígula. Um crime conveniente para afastar um homem sábio demais. Foi enviado à ilha de Córcega, longe de Roma, longe do poder, longe de tudo. Ali, cercado por silêncio e mar, Sêneca enfrentou o desespero. Perdeu o status, a honra e os amigos. Mas ganhou o que Roma jamais lhe dera: tempo para pensar. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Durante 8 anos, ele aprendeu o que é ser reduzido a nada. Mas foi no nada que descobriu a liberdade. O que antes parecia tragédia tornou-se iniciação. Ele percebeu que o sofrimento é o mais severo dos mestres, porque ensina o que os livros não ousam dizer, que tudo o que possuímos é passageiro, e o único bem que não se pode perder é o caráter. Enquanto o mundo o esquecia, Sêneca escrevia cartas, tratados, reflexões, todas voltadas para um mesmo ponto: a virtude como escudo contra o caos. Ele afirmava que a verdadeira sabedoria não é a ausência de dor, mas a transformação da dor em sabedoria, e que a mente, quando disciplinada, pode encontrar paz até mesmo dentro de uma cela. Não é o homem que sofre o que é infeliz, mas o que teme o sofrimento. Essas palavras ecoam como aço forjado no fogo. O sofrimento não destrói o estoico. Ele o lapida, e é nesse atrito entre o querer e o aceitar que a alma aprende o equilíbrio. A tragédia, para Sêneca, é uma professora disfarçada. Ela rasga a ilusão de controle, obriga o homem a encarar sua própria pequenez e revela o que realmente é essencial. Enquanto o exilado romano escrevia sobre serenidade, a tempestade o testava todos os dias, e cada cicatriz que o tempo deixava se transformava em sabedoria destilada, gotas de lucidez em meio ao sofrimento. Quando finalmente foi chamado de volta a Roma, Sêneca já não era o mesmo homem. O exílio havia quebrado seu orgulho e fortalecido sua alma.
Ele aprendeu que nada externo pode aprisionar quem domina o próprio interior. Nenhum homem é livre se é escravo de suas paixões. Em Roma, seria nomeado tutor do jovem Nero, uma das mentes mais perigosas e imprevisíveis do império. Foi o maior paradoxo de sua vida. O homem que pregava virtude, ensinando aquele que se tornaria o símbolo da tirania. Mas mesmo cercado pela loucura do poder, Sêneca manteve sua serenidade. A corte romana era um teatro de intrigas, e ele sabia que cada gesto podia significar a vida ou a morte. E ainda assim, escreveu: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito." Ele observava o caos e via ali a prova viva de sua filosofia. A vida, em sua imprevisibilidade, é o verdadeiro campo de treinamento da alma. Cada decepção, cada perda, cada injustiça é uma lição disfarçada sobre autodomínio. Sêneca acreditava que o sofrimento, quando compreendido, se transforma em força moral. Não se trata de fugir da dor, mas de aprender a suportá-la com dignidade. A virtude nasce desse enfrentamento silencioso com a realidade. A dificuldade mostra o que o homem é. O estoico não é aquele que ignora a dor, mas o que a encara de frente, sem lamentar, sem fugir, sem se revoltar. Ele sabe que a vida não deve nada e que a tragédia é apenas a prova daquilo que acreditamos ser. No fim, Sêneca compreendeu que sua doença, seu exílio e seu destino trágico eram partes de uma mesma lição. A vida não é injusta, é necessária. A dor é o solo onde germina a virtude. Sem ela, não há crescimento. O homem sábio não busca fugir da dor, mas torná-la insignificante. Ao olhar para trás, ele não via um caminho de perdas, mas uma estrada de purificação. Tudo o que o mundo tirou, a mente devolveu em forma de lucidez. Ele aprendeu que a alma se fortalece quando o corpo e o destino parecem enfraquecê-la. O sofrimento, portanto, é o preço da liberdade interior. E o homem só é verdadeiramente livre quando aprende a não depender do que o mundo pode tirar. Sêneca via a existência como um campo de provas da alma. Aqueles que suportam o infortúnio com calma transcendem o acaso. Aqueles que resistem ao destino são arrastados por ele. O destino conduz o disposto e arrasta o relutante. Ao fim do primeiro ato de sua vida, Sêneca já sabia o que Roma ainda levaria séculos para entender: que a tragédia não é o oposto da sabedoria, é o seu nascimento. Capítulo 2. O poder e o perigo. Quando a virtude é testada pelo império. O destino, que parecia tê-lo esquecido em Córcega, voltou a chamá-lo. Após anos de exílio, o poder o convocava de volta, não como um filósofo, mas como um guia. Roma estava mergulhada em caos político, e o jovem herdeiro do trono, Nero, precisava de um tutor. Sêneca, o homem que aprendera a viver em silêncio, seria agora chamado a moldar o futuro imperador. A sorte põe à prova o sábio, mas destrói o fraco. Sêneca, ele retornou à capital como quem volta de outra vida. O filósofo exilado agora caminhava entre estátuas de mármore e olhares de desconfiança. Era admirado por sua sabedoria, mas temido por sua influência. Sêneca sabia que Roma era um palco e que no centro desse teatro a máscara valia mais que o rosto. Ainda assim, aceitou o chamado, porque acreditava que o dever filosófico era servir o destino, não escolher o cenário. Roma o recebeu com aplausos, mas os aplausos sempre escondem o som das facas. Nero era jovem, impetuoso e sombrio, um espelho distorcido do que o poder faz com o homem. E Sêneca, ao aceitar educá-lo, sabia que estava entrando no labirinto mais perigoso da história, o da política imperial. Nenhum mal é tão grande que não traga em si um ensinamento. Ele acreditava que poderia conter o fogo da tirania com as palavras da razão.
Mas ensinar o equilíbrio a quem tem o mundo nas mãos é como tentar segurar o vento. Mesmo assim, tentou. Porque o verdadeiro estoico não foge da tempestade, ele caminha dentro dela com os olhos abertos. Durante os primeiros anos, Sêneca conseguiu o impossível: transformar Nero em um governante moderado. Sob sua influência e a do general Burro, o jovem imperador adotou políticas justas, reduziu impostos e ganhou o amor do povo. Roma parecia respirar uma nova era de paz, mas a paz em Roma nunca é mais que um intervalo entre duas tempestades. Sêneca via nos olhos de Nero um abismo. Por trás da calma aparente havia orgulho, vaidade e uma sede insaciável de adoração. O filósofo sabia que o poder não corrompe o homem, apenas revela quem ele sempre foi. E aos poucos, o jovem imperador mostrava seu verdadeiro rosto. O poder prova o caráter, poucos o suportam, todos são julgados por ele. Sêneca tentava guiá-lo com conselhos sutis, como quem tenta mover um leão com palavras. Mas cada vitória da razão era breve, cada gesto de humildade logo se perdia no brilho do ouro. O palácio transformava-se em um espelho de excessos. E o filósofo, antes confiante, começava a compreender o limite da sua influência. O poder tem um efeito curioso: ele silencia os sábios, porque no império a verdade é uma ameaça, e o silêncio, a última forma de resistência. Sêneca se via cercado por bajuladores, homens, que chamavam Nero de Deus, enquanto tramavam sua ruína. Sabia que estava em um campo minado e que uma palavra maldita poderia custar-lhe a vida. É fácil defender a virtude quando se está longe do poder. Foi então que percebeu o paradoxo supremo da filosofia. Falar sobre serenidade é fácil, vivê-la em meio à intriga é o verdadeiro desafio. E foi ali, no centro do império mais poderoso do mundo, que Sêneca aprendeu a arte de permanecer imperturbável entre os gritos da loucura. Ele anotava em silêncio, à noite, o que o dia lhe ensinava. Escreveu que a vida pública é uma arena de gladiadores morais e que o homem virtuoso precisa lutar diariamente contra o veneno invisível da ambição. O homem que quer agradar a todos perde a si mesmo. Sêneca entendia que o poder é uma forma refinada de escravidão. Quem precisa controlar tudo torna-se escravo do próprio controle. Quem teme perder o trono nunca dorme. E quem vive para ser adorado morre vazio. Ele via Nero preso em sua própria vaidade e talvez tenha percebido tarde demais que o destino do imperador e o seu já estavam entrelaçados. O estoico que acreditava na razão agora testemunhava o nascimento da loucura. Nero, dominado pela paranoia, começou a eliminar todos os que pudessem desafiá-lo. Amigos, aliados, até a própria mãe, todos caíram sob a lâmina da desconfiança. Não é o poder que enlouquece o homem, é o medo de perdê-lo. Sêneca tentou recuar, pediu para deixar a corte, alegando saúde e idade avançada. Mas já era tarde. A filosofia que o sustentava estava sendo devorada pela realidade que o cercava. Ele passou a viver em silêncio. Escrevia sobre o tempo, a brevidade da vida, o domínio das emoções. Mas, no fundo, sabia. Sua filosofia estava sendo testada. Era fácil pregar serenidade em tempos de paz. Difícil era mantê-la diante da própria morte que se aproximava. Roma, agora, era governada pelo medo, e o nome de Sêneca, o homem que um dia fora mentor do imperador, começava a aparecer nas listas de suspeitos. As mesmas mãos que aplaudiam seu retorno agora afiavam punhais invisíveis. O sábio não confia na multidão. Ela muda de amor para ódio com a mesma facilidade com que muda de direção. A reviravolta era inevitável. O filósofo que acreditava controlar o destino descobria que o destino, como o fogo, só obedece por um instante. A virtude estava sendo levada ao extremo.
Não bastava mais compreender o sofrimento. Era preciso aceitá-lo como parte do dever. Sêneca, que escrevera "Nenhum mal dura para sempre", agora precisava provar isso com o próprio sangue. Nos últimos anos, o filósofo viveu em isolamento. Nero o havia poupado, por enquanto. Mas Sêneca sabia que a clemência de um tirano é apenas o intervalo entre duas condenações. A sorte nunca poupa o homem que aprendeu a desprezá-la. Ele continuou a escrever, não para o mundo, mas para a alma. Suas cartas a Lucílio tornaram-se sua confissão e sua resistência. Ali, ele registrou o que aprendera no coração do império, que o poder destrói o homem que o deseja, mas purifica o que o suporta com sabedoria. Cada linha dessas cartas é o eco de uma mente que viu o inferno e permaneceu calma. Sêneca ensina que a virtude não é o refúgio da fuga, mas o escudo da presença. Não se trata de negar o mundo, mas de atravessá-lo sem se corromper. O homem forte é aquele que mantém sua calma diante da tempestade. A verdadeira vitória não é escapar do perigo, é manter a dignidade dentro dele. Sêneca falhou em salvar Nero, mas triunfou em salvar a si mesmo, porque mesmo no auge da tragédia, permaneceu fiel à única coisa que o império não podia tirar: seu domínio interior. O poder o cercou, a política o feriu, o destino o humilhou, mas o espírito permaneceu intacto. E quando Roma esqueceria seu nome, suas palavras ecoariam pelos séculos como um lembrete, que o verdadeiro império do homem não é o mundo que ele governa, mas o mundo que ele suporta em silêncio. Capítulo 3. A filosofia como refúgio. As cartas a Lucílio e a arte de viver com sabedoria. O poder havia se tornado insuportável. Sêneca, cansado da corte e do jogo mortal da política, recolheu-se à solidão, não por medo, mas por lucidez. Sabia que o homem não se perde apenas no caos externo, mas também nas vozes internas, que nunca se calam. E para silenciá-las, começou a escrever: "Recolhe-te em ti mesmo, tanto quanto puderes." Cartas a Lucílio. Essas cartas não foram escritas para o mundo. Foram escritas para um amigo, e talvez para a eternidade. Lucílio era seu interlocutor, mas o verdadeiro destinatário era a própria alma. Em cada linha, Sêneca falava sobre tempo, medo, virtude, morte e sobre a arte de viver bem em um mundo que insiste em viver mal. O ex-senador agora era apenas um homem, sem títulos, sem riqueza, sem poder, apenas um coração disciplinado pela razão e testado pela dor. Em seu retiro, ele encontrou aquilo que sempre buscou: a liberdade de pensar sem máscaras. A filosofia para Sêneca nunca foi um discurso, mas uma forma de respiração, uma prática diária, tão necessária quanto o alimento. Vive conforme a natureza, dizia ele. E talvez quisesse dizer: vive conforme o inevitável. Aceita o fluxo, não resiste ao curso do rio, pois a sabedoria começa quando o homem para de lutar contra o que já é. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Sêneca não escrevia para consolar os outros, mas para permanecer são dentro de si. Ele sabia que o maior perigo não era o império, mas o descontrole das próprias paixões. Cada carta era um fragmento de eternidade, um mapa do que significa ser humano sob o peso do tempo. Sêneca dizia que o homem vive como se fosse imortal, gastando seus dias como se tivesse uma reserva infinita. Mas o tempo para ele era o bem mais precioso e também o mais desperdiçado. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. O verdadeiro sábio, dizia ele, é aquele que trata o tempo como um tesouro e a vida como um exercício constante de lucidez. Porque viver bem não é viver muito, mas viver de forma consciente. Ele aconselhava Lucílio a acordar cada manhã como se fosse seu último amanhecer.
não para viver com medo, mas para viver com intensidade. A morte para Sêneca não era inimiga, mas lembrança de que cada instante é um presente. O que importa não é quanto tempo vivemos, mas o quanto realmente vivemos. Essas palavras, escritas entre o medo e a serenidade, são mais do que conselhos. São instruções para uma alma cansada do excesso. Sêneca via o homem moderno, mesmo em Roma, preso a uma corrida sem destino. Ele queria ser tudo, possuir tudo, controlar tudo, mas esquecia de existir. A filosofia estoica, então, torna-se um refúgio contra o ruído. Ela ensina o homem a distinguir o que depende dele e o que está além do seu alcance. A aceitar o destino sem se tornar cúmplice da apatia. A agir com coragem, mas sem se deixar consumir pela urgência. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Sêneca via a virtude como uma disciplina emocional. O homem sábio dizia, não é o que não sente, mas o que sente sem ser arrastado. Ele pode ser atingido, mas não abalado. Pode ser ferido, mas não destruído, porque sua força está dentro, não nas circunstâncias. A filosofia, em suas mãos, deixa de ser teoria e se transforma em terapia da alma. Cada reflexão é um remédio, cada verdade uma ferida curada, e cada linha um lembrete silencioso de que o poder interior é o único império inviolável. Com o tempo, as cartas a Lucílio deixaram de ser correspondência e se tornaram confissão. Sêneca sabia que estava sendo vigiado, que Nero o observava mesmo à distância, mas continuava a escrever com serenidade. Ele havia aprendido a maior lição do estoicismo. A mente livre é invulnerável. Nada é mais poderoso do que aquele que se possui. Enquanto o império desmoronava em corrupção, Sêneca cultivava silêncio e sobriedade. Via o mundo se contorcer de vaidade e medo, e respondia com simplicidade. Ele não se colocava acima do caos, mas o compreendia como parte do destino humano. A adversidade desperta em nós virtudes que, em tempos de conforto, adormecem. As cartas a Lucílio se tornaram sua resistência secreta. Ele escrevia como quem constrói um abrigo dentro da própria mente. Cada reflexão era uma fortaleza invisível contra a loucura externa. O homem que um dia ensinara Nero, agora ensinava a si mesmo a morrer com dignidade antes mesmo de ser condenado. E foi nesse silêncio que Sêneca se aproximou da serenidade absoluta. Ele compreendeu que a virtude não é heroísmo, é harmonia. O homem sábio não se orgulha de suportar a dor, ele simplesmente a entende. A sabedoria não é feita de certezas, mas de paz diante do incerto. Aquele que teme a dor ainda é escravo. Sêneca passou a ver o sofrimento como parte da ordem natural. Assim como o inverno prepara a primavera, a dor prepara o espírito. Tudo o que existe segue um ritmo que a razão pode compreender, mas que apenas a alma pode aceitar. E aceitar é o verbo mais difícil do sábio. Ao final de sua vida, as cartas tornaram-se um espelho do que Sêneca havia se tornado. Um homem que encontrou liberdade não na fuga, mas na aceitação. A serenidade era agora sua coroa. O bem supremo é viver conforme a razão. Ele sabia que o destino viria buscá-lo em breve. Mas, ao contrário dos poderosos que temiam a morte, Sêneca a via como parte do dever. Para o estoico, morrer não é o fim, é apenas obedecer à ordem natural das coisas. Em suas últimas cartas, há uma melancolia silenciosa, como o pôr do sol refletido nas colunas de Roma. O tom já não é de conselho, mas de despedida. Ele não fala mais sobre como viver bem, mas sobre como morrer em paz. Ensina-me a morrer, e eu te ensinarei a viver. A filosofia havia cumprido seu papel. Não era mais teoria, era carne, era gesto, era destino. Sêneca transformou o exílio em sabedoria, a humilhação em humildade e o medo em serenidade.
Fez da dor sua mestra e da escrita sua salvação. Ao morrer, não deixaria templos nem monumentos, mas suas cartas permaneceriam como faróis na escuridão, lembrando a cada geração que a sabedoria é a forma mais profunda de coragem. O homem que aprendeu a viver não teme nada, nem mesmo a morte. E assim, o velho estoico deixou à humanidade a lição mais difícil e mais bela de todas, a de que o sofrimento é inevitável, mas a serenidade é uma escolha. Capítulo 4. A serenidade. Diante da morte. O último teste de Sêneca. A notícia chegou como um murmúrio. Um mensageiro imperial, coberto pela sombra da noite, bateu à porta da vila onde Sêneca vivia em reclusão. O olhar do soldado dizia o que as palavras não precisavam repetir. A sentença havia sido dada. Nero, agora consumido pela paranoia e pela loucura, acreditava que seu antigo mestre conspirava contra ele. E em Roma, a suspeita era o suficiente para decretar uma morte. A vida é uma peça de teatro. O que importa não é o quanto dura, mas quão bem se representa o papel. Sêneca recebeu a ordem com calma. Não pediu perdão, não implorou, não discutiu. Apenas agradeceu ao mensageiro e pediu tempo para se despedir da esposa. A mulher chorava. Ele não. A serenidade que escrevera em suas cartas agora precisava ser vivida com sangue. O velho filósofo se levantou com lentidão, observou o céu de Roma pela última vez e murmurou: chegou a hora de provar que a filosofia não foi um discurso, mas uma forma de vida. A morte não o surpreendia. Era apenas a visita esperada do destino. O mesmo destino que o guiara no exílio, na política, nas perdas e na solidão. Agora vinha buscar o que restava, o corpo. Mas a mente, essa, já pertencia à eternidade. Sêneca chamou seus amigos e escravos fiéis. Pediu que trouxessem água morna, vinhos e papel. Queria deixar suas últimas palavras escritas, não como lamento, mas como lição. A morte não é um mal. O medo da morte é. A casa estava silenciosa. Ele olhou para cada rosto com serenidade, como quem observa o mar antes de mergulhar. Falou calmamente sobre a brevidade da vida, sobre o dever de viver em conformidade com a razão, sobre a necessidade de morrer em paz. E então, com a tranquilidade de quem cumpre um ritual, abriu as veias dos pulsos. O sangue começou a correr, lento. Os amigos choravam, a esposa soluçava, mas Sêneca sorria. Ele sabia que naquele instante estava provando, com o corpo, tudo o que escrevera com a mente. É insensato temer o que não se pode evitar. Ao sentir o corpo enfraquecer, pediu que a esposa poupasse o mesmo destino. Mas ela quis acompanhá-lo. Tentou também cortar os pulsos, mas os soldados impediram por ordem de Nero. Ela viveria. Ele não. Enquanto o sangue escorria, Sêneca continuava a falar, não sobre a dor, mas sobre o sentido dela. Disse que o sofrimento é a purificação da alma e que o sábio aceita a morte como parte da natureza, assim como aceita o pôr do sol sem revolta. Nada nos pertence, nem mesmo o tempo. Quando percebeu que o corpo não cedia rápido o bastante, ordenou que lhe trouxessem veneno, cicuta, o mesmo de Sócrates. Bebeu-o sem hesitar, mas ainda assim o corpo resistia. Então pediu para ser levado aos banhos. Ali, mergulhou na água quente, sentindo o calor acelerar o fim. E enquanto o vapor o envolvia, ele murmurou: nasci para morrer em paz. Sêneca morria devagar, mas dentro dele, a pressa havia cessado há muito tempo. Ele observava o próprio corpo como quem observa o destino cumprir sua parte. Não havia raiva, nem súplica, apenas aceitação. A morte é o último ato da natureza. Quem a teme, teme a própria ordem do universo. O estoico via a morte não como um inimigo, mas como um mestre silencioso. Durante toda a vida, pregara que a serenidade nasce da consciência do fim.
Agora vivia essa verdade em seu limite mais puro. Os que o assistiam não sabiam se presenciavam uma tragédia ou uma revelação. O homem que morria diante deles não parecia sofrer, mas transcender. Cada respiração era uma despedida do mundo e uma saudação à eternidade. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Sêneca acreditava que a morte era o espelho da vida. O modo como alguém morre revela o modo como viveu. E ele escolheu morrer como viveu, com disciplina, com dignidade, com calma. Não fugiu, não acusou, não lamentou. Apenas observou. Quando o corpo começou a fraquejar, sua voz ficou mais baixa. Disse aos discípulos: guardem a lembrança do meu espírito, não do meu sangue. A filosofia é mais forte que o ferro, e a serenidade mais duradoura que o império. Essas foram suas últimas palavras completas. Depois disso, houve apenas o som do vapor, da água quente e da respiração que se apagava lentamente. O homem que domina a si mesmo domina o destino. Sêneca morreu sem testemunhas de ódio, sem defesa, sem medo. Morreu como viveu, em serenidade, cercado por silêncio. Roma, ao saber da sua morte, dividiu-se. Alguns o chamaram de hipócrita, outros de santo, mas o tempo, o juiz que nenhum império controla, o absolveu, porque sua morte não foi um gesto político, foi um ato filosófico. O sábio não escolhe o tempo de morrer, mas escolhe como morrerá. O corpo de Sêneca foi cremado discretamente, mas suas palavras sobreviveram ao fogo. As cartas a Lucílio, os tratados sobre a brevidade da vida, as reflexões sobre a ira e o destino, tudo aquilo que ele escreveu para suportar o mundo, agora servia para ensinar o mundo a suportar a si mesmo. Sêneca transformou o fim em ensinamento. Provou que a filosofia não é uma fuga da vida, mas uma forma de se manter inteiro quando a vida se parte. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. A serenidade diante da morte é o último degrau do estoicismo. É quando o homem não precisa mais da esperança porque aprendeu a viver no real. O sábio não busca consolo, ele oferece sentido. E assim, o velho romano atravessou o umbral com a mesma calma com que atravessara o exílio, o poder e a solidão. Fechou os olhos, não como quem perde, mas como quem entende. O corpo se foi, mas o silêncio que deixou ainda fala. Um lembrete eterno de que a verdadeira força não está em resistir à morte, mas em aceitá-la como parte da vida. A morte é o único destino comum, e por isso mesmo o único justo. E naquele instante final, o homem que havia encontrado sentido na tragédia, encontrou também a única paz que não se pode perder. A paz de ter vivido com sabedoria. Capítulo 5. O legado de Sêneca. A sabedoria como escudo. Contra o caos, Roma ardeu. O império que parecia eterno começou a ruir sob o peso de suas próprias contradições. Mas enquanto as pedras desabavam e as coroas se desfaziam em pó, as palavras de Sêneca permaneceram. Nada é mais poderoso do que o homem que venceu a si mesmo. A morte o calou, mas o silêncio que deixou foi mais profundo do que qualquer discurso. Porque o que Sêneca ensinava não era uma filosofia de salvação, era uma filosofia de sobrevivência da alma. Em tempos de ruína, ele oferecia não respostas, mas clareza. Os séculos passaram, os impérios mudaram de nome, mas suas cartas, escritas no exílio, continuaram a ser lidas como espelhos. Elas falam a cada época porque tratam do que nunca muda. A fragilidade humana, a dor inevitável, a necessidade de serenidade. A alma que se domina não teme o mundo. Sêneca não deixou templos, mas deixou um caminho que atravessa o desespero e chega à calma, que passa pelo fogo e não se queima, que ensina o homem moderno, tão diferente e tão igual, a respirar em meio ao caos.
O verdadeiro legado de Sêneca não está em suas teorias, mas em sua coerência. Ele viveu o que ensinou e morreu provando que a filosofia, quando verdadeira, não serve apenas para pensar, serve para suportar a vida. Quando as chamas consumiram Roma, alguns lembraram suas palavras. O homem forte é aquele que não se abala diante da ruína. O estoicismo, antes restrito aos filósofos, tornou-se um abrigo para todos que perderam tudo. Soldados, comerciantes, escravos libertos, todos encontravam em Sêneca um consolo silencioso. Ele não prometia milagres, mas ensinava a manter a dignidade quando o destino se torna cruel. A filosofia de Sêneca não é feita de conceitos, mas de gestos. Ele ensinou que sabedoria é prática, não teoria, e que o homem que aprende a governar suas emoções não é mais escravo de nada, nem da dor, nem do medo, nem da esperança. A verdadeira liberdade está na mente que não se submete. Nos séculos seguintes, suas ideias influenciaram imperadores, monges, cientistas e líderes. Marco Aurélio, outro estoico, escreveria seus pensamentos com o mesmo tom calmo e resignado de Sêneca. Os monges medievais, isolados em mosteiros, citariam suas frases como orações. E no Renascimento, suas obras seriam redescobertas como faróis para uma Europa perdida entre guerras e fé. Sêneca não pertence a uma religião, mas fala a todas, porque o que ele ensina é universal. A arte de não se desesperar, de olhar o caos e permanecer humano, de perder tudo e continuar digno. A virtude é o único bem que não se perde. Essa sabedoria hoje é mais necessária do que nunca. Vivemos cercados de ruído, urgência e medo. O homem moderno, como o romano, continua exausto de si mesmo. Mas as palavras de Sêneca ainda sussurram: domina tua mente e o mundo se curvará. Ele compreendia que o sofrimento não é um castigo, é um lembrete. Cada perda é uma lição. Cada decepção, uma purificação. A filosofia estoica é uma lente limpa através da qual o homem enxerga a vida como ela é, imperfeita, breve e suficiente. A vida é longa o bastante para quem sabe usá-la. O caos, dizia ele, não pode ser evitado, mas pode ser compreendido. E o que é compreendido já não destrói. Sêneca jamais imaginou o mundo que viria depois dele. Um mundo dominado pela pressa, pela distração, pela busca insaciável por prazer e controle. Mas é nesse mesmo mundo que sua filosofia renasce com mais força. Nada é nosso, exceto o tempo. E, ainda assim, o desperdiçamos. A tragédia do homem moderno é a mesma de Roma. Confundir movimento com progresso, ruído com vida, poder com sentido. E é por isso que Sêneca continua necessário. Suas palavras atravessam séculos porque não falam ao império, mas à alma. Ele ensina o que esquecemos, que não controlamos o vento, apenas o modo como ajustamos as velas. O estoico moderno não é um filósofo em toga, mas qualquer um que decide não reagir com desespero diante do inevitável. É o homem que, em meio à perda, respira fundo e pensa: também isso passará. O sofrimento, quando aceito, cessa de ser mal. A filosofia de Sêneca é a antítese da ansiedade. Enquanto o mundo grita por controle, ele sussurra por aceitação. Enquanto o tempo devora o homem, ele ensina a sereno observador da própria finitude. E talvez por isso seus textos pareçam tão atuais, porque a angústia humana nunca envelhece. Ele diria hoje o mesmo que dizia há 2000 anos. Não percas a ti mesmo tentando controlar o que não depende de ti. Essa frase simples é o antídoto contra quase todas as dores do mundo. O caos não destrói o sábio, porque o sábio compreende que o caos é o tecido da ordem. O universo, dizia Sêneca, é uma harmonia de contradições. E a mente em paz é aquela que entende que até a dor tem um lugar necessário na melodia. O corpo de Sêneca há muito se desfez.
mas suas palavras, como ferro forjado em fogo, permanecem. Elas são o testamento de um homem que atravessou a tragédia e saiu inteiro. O homem é grande não pelo que possui, mas pelo que suporta. Ele ensinou que o destino é inevitável, mas o sofrimento opcional. Que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em não ser escravo dele. E que o verdadeiro poder não é o de governar os outros, mas o de governar a si mesmo. Sua morte não foi o fim, mas a prova final de sua doutrina. A serenidade que demonstrou diante do fim é o selo que transforma suas ideias em eternidade. A filosofia de Sêneca é o espelho onde o homem pode se ver sem ilusões. Ela não promete felicidade, promete equilíbrio, não oferece fuga, oferece força, e ensina que a alma humana, quando guiada pela razão e pela coragem, é mais forte do que qualquer império. O destino conduz o disposto e arrasta o relutante. O mundo mudou, mas o homem continua o mesmo, vulnerável, inquieto, dividido. E é por isso que as palavras de Sêneca não pertencem ao passado. Pertencem a todo aquele que, diante da dor, decide permanecer em silêncio, olhar para dentro e dizer, como ele disse diante do fim, nada me falta, nada me sobra, sou livre porque me possuo. Capítulo 6. O estoicismo e a arte de viver no presente. Lições eternas de Sêneca. Sêneca costumava dizer que o homem vive como se fosse eterno, adia a alegria, posterga o essencial, planeja o impossível, e quando percebe, a vida já é passado. A vida é dividida em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. O que foi não nos pertence mais. O que será ainda não nos pertence. O que é o único que realmente possuímos. A mente humana, inquieta, corre sempre atrás do que não tem. E essa corrida, segundo Sêneca, é a verdadeira origem da infelicidade. O homem teme o futuro e se lamenta pelo passado, mas esquece o instante que o contém. Vive projetado, nunca presente. Deseja o que não vive e vive sem perceber o que tem. O estoico, ao contrário, entende que a serenidade nasce do agora. Não porque o presente seja perfeito, mas porque é o único espaço onde a vida realmente acontece. Tudo o que o passado tem é lembrança, e tudo o que o futuro promete é incerteza. O instante, e apenas ele, é real. Apressa-te a viver, pois cada dia é por si só uma vida inteira. Essas palavras, escritas há 2000 anos, soam como um eco para o homem moderno, que corre sem saber para onde e se distrai até da própria existência. Sêneca, em sua calma quase impossível, nos ensina que o tempo não é o inimigo, é o mestre, e que viver bem é aceitar sua passagem com sabedoria, em vez de tentar detê-lo com medo. A filosofia estoica é, antes de tudo, um exercício de atenção. Sêneca acreditava que o homem sábio é aquele que aprendeu a habitar o instante, sem deixar que o passado o aprisione ou o futuro o intimide. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e perde o agora. Vivemos cercados de distrações, ruídos, ansiedades e promessas. Mas quanto mais o homem tenta controlar o tempo, mais se torna escravo dele. Sêneca via a vida como uma corrente que flui. Quem tenta segurá-la se afoga, quem aprende a flutuar encontra paz. O segredo não está em ter tempo, mas em usar bem o tempo que se tem. E isso exige uma mudança radical de perspectiva, entender que cada instante é completo em si mesmo. Não há futuro melhor, não há passado perfeito, há apenas este momento, e ele é suficiente. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Para Sêneca, o desperdício da vida é mais trágico do que a morte, porque a morte é natural, mas o desperdício é escolha. O homem que vive preso à culpa ou à esperança está vivo apenas biologicamente.
O sábio, ao contrário, vive espiritualmente, porque aceita cada instante como dádiva e dever. O presente, dizia ele, é o único lugar onde a razão e a alma se encontram. No passado, há dor. No futuro, medo. Mas no presente, há consciência. E essa consciência é o que define o verdadeiro sábio. O homem que vive segundo a natureza jamais é pobre. O que vive segundo a opinião jamais é rico. Sêneca observava o mundo como um teatro de ilusões. Os homens temiam perder o que nunca realmente possuíram: tempo, poder, amor, controle. E essa luta contra o inevitável os tornava miseráveis. O estoico, ao contrário, abdica da posse e se dedica à presença. Ele não busca dominar o tempo, mas compreendê-lo. Não corre para o futuro, caminha no agora. E assim, conquista o que os impérios jamais ofereceram: a paz interior. Com o passar dos anos, Sêneca começou a perceber que o tempo é a mais justa das forças. Ele não pertence a ninguém, mas é oferecido a todos. E só o sábio sabe recebê-lo. Enquanto adiamos, a vida passa. O homem comum trata o tempo como se fosse infinito. Adia seus sonhos, seu descanso, sua verdade. Mas o tempo não espera. Ele flui, silencioso e impiedoso, como um rio que não volta. Por isso, dizia Sêneca, a sabedoria consiste em agir agora, viver agora, amar agora, porque o agora é tudo o que o destino realmente concede. O estoico não teme o tempo, ele o reverencia. Sabe que cada segundo é um campo de treino para a virtude. Quando sofre, aprende paciência. Quando perde, aprende desapego. Quando envelhece, aprende serenidade. Nada se perde quando tudo é lição. Cada dia é uma vida em miniatura. A verdadeira tragédia para Sêneca não é morrer cedo, mas viver sem consciência. A vida longa é inútil quando não é plena, e a vida breve é gloriosa quando é vivida com intensidade e lucidez. Por isso ele dizia que o homem deve olhar o tempo como um aliado, não como um inimigo. A juventude passa, os bens se perdem, os corpos se deterioram, mas a mente, quando disciplinada, se mantém intocável. O tempo cura o que a razão compreende. O tempo, quando entendido, deixa de ser prisão e se torna libertação. Porque o homem que vive consciente de sua finitude não desperdiça mais um segundo com o que é vão. Ele aprende a estar, e estar é a mais alta forma de sabedoria. Sêneca acreditava que o presente, vivido com plenitude, é o reflexo da eternidade. O tempo, em sua passagem constante, é também o espelho da ordem divina. Vive cada dia como se fosse toda a tua vida. Essas palavras encerram toda a sua filosofia, porque para ele, o homem sábio é aquele que faz do agora um templo. Não precisa de promessas, nem de posteridade. Precisa apenas de consciência. A morte, o sofrimento e o destino não assustam o homem que aprendeu a viver o instante, porque ele entende que nada lhe pertence, exceto o modo como reage ao mundo. E essa reação, serena, lúcida, firme, é o que o aproxima dos deuses. O presente é o único tempo sagrado. Tudo o mais é ilusão. O passado é lembrança, o futuro, expectativa. Mas o agora é presença. E é na presença que o homem encontra o que os filósofos chamam de sabedoria e os poetas chamam de paz. O homem que vive cada dia como se fosse o último nunca será surpreendido pela morte. Sêneca ensinou que viver bem é aceitar o tempo como mestre e espelho. É entender que a vida não se mede em anos, mas em intensidade. Que o verdadeiro poder não está em acrescentar dias à existência, mas em acrescentar vida aos dias. Assim, o legado de Sêneca permanece não como doutrina, mas como prática espiritual. A de estar inteiro em cada momento, calmo em cada dor, grato em cada respiro. Nada falta a quem se contenta com o presente. E se há uma eternidade possível para o homem, ela não está no futuro.
está neste exato instante, onde o tempo, a alma e o universo respiram em silêncio o mesmo ar. Capítulo 7. Sêneca e a força da razão. Como dominar emoções e desejos em Roma, o poder era medido por exércitos e riquezas. Mas Sêneca, em silêncio, falava de outro poder, um que não se podia roubar, conquistar ou herdar, o domínio de si mesmo. O homem mais poderoso é aquele que se domina. Sêneca. Para ele, a mente era uma fortaleza. As paixões, os desejos e os medos, todos eram invasores, forças que tentavam corromper o equilíbrio interior. E aquele que cedia a elas, ainda que governasse o mundo, não passava de escravo. Sêneca observava a humanidade como quem contempla um campo de batalha invisível. A guerra mais difícil não era travada nas ruas de Roma, mas dentro de cada homem, entre a razão e o impulso, entre o que é necessário e o que é desejado. Ele via a mente como um império em miniatura. Se a razão governa, a ordem. Se o desejo toma o trono, a tirania. E a tragédia humana, dizia, é que a maioria vive sob o governo do caos. Enquanto não dominares tuas emoções, serás escravo de quem as provoca. O verdadeiro estoico não é o homem que não sente, mas o que sente com consciência. A raiva, o medo, a inveja, o prazer, tudo isso faz parte da natureza humana. Mas o sábio não permite que essas forças decidam seu caminho. Ele as observa como um general observa o inimigo, sem ódio, sem medo, com lucidez. Para Sêneca, a razão era o fio de luz que atravessa a escuridão das paixões. Ela não destrói o sentimento, o organiza. Ela não nega o desejo, o disciplina, e é dessa harmonia que nasce a verdadeira liberdade. O homem sábio não. É frio, é calmo. A calma, em sua filosofia, não é apatia, mas domínio. É a capacidade de agir sem ser arrastado pelo instante. De pensar, mesmo quando o coração grita. De escolher, mesmo quando o instinto exige reação. Sêneca dizia que as emoções não devem ser suprimidas, mas compreendidas, porque o que não é compreendido se torna tirano. A raiva, por exemplo, é uma forma de loucura temporária. Um fogo que destrói o próprio portador. E o medo, sua sombra mais fiel, é a prisão mais eficaz, inventada pela mente. Nenhuma paixão é mais cruel que a raiva, pois ela faz o homem esquecer de si mesmo. A razão, portanto, é o escudo do sábio. Ela o protege não por torná-lo insensível, mas por mantê-lo desperto. O homem racional observa a vida sem se afogar nela. Ele sente, mas não se confunde. Ele sofre, mas não se rende. E nesse equilíbrio encontra algo que o mundo raramente oferece: paz sem fuga. A filosofia de Sêneca é o oposto da repressão. Ele não ensina a negar a humanidade, mas a educá-la. O sábio, para ele, é como um cavaleiro que aprende a montar o próprio cavalo. Não luta contra o instinto, apenas o guia. Não tenta calar o coração, ensina-o a escutar a razão. A razão é o farol que ilumina o caminho entre o instinto e a sabedoria. O estoico não foge das paixões, as transcende. Ele as transforma em virtudes. Da raiva, extrai coragem, do medo, prudência, do prazer, moderação, e do sofrimento, força moral. Essa alquimia interior é o que separa o homem comum do sábio. Roma era uma escola de excessos. As praças, os banquetes, os jogos, tudo parecia feito para alimentar o desejo. Sêneca via essa decadência não com desprezo, mas com tristeza. Sabia que o homem se perde não por falta de força, mas por falta de direção. Não é o peso da vida que destrói o homem, é o peso de viver sem propósito. Ele via seus contemporâneos escravos do luxo, da ambição e da aprovação alheia, e percebia que quanto mais o homem buscava prazer, menos sentia alegria. O prazer, dizia ele, é um veneno disfarçado de remédio. Quanto mais se consome, mais se deseja. E quanto mais se deseja, mais se sofre.
Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A razão, então, se torna bússola. Ela não impede o homem de sentir, mas lhe mostra o caminho de volta à medida. Sêneca ensinava que viver com sabedoria é caminhar entre extremos, nem a indulgência do prazer, nem a rigidez da abstinência. O equilíbrio é o ponto onde a alma descansa. O desejo, para ele, é fogo. E o fogo, quando contido, aquece, mas quando liberto, destrói. A razão é o muro que impede as chamas de consumirem o espírito, e a mente disciplinada é o verdadeiro templo da serenidade. A alma em desordem é uma cidade em chamas. O mundo tentava seduzi-lo com poder e ouro, mas Sêneca já havia provado o gosto amargo da ambição. Ele sabia que nenhum trono oferece descanso e que o verdadeiro império é o governo da alma. Por isso dizia: queres ser grande? Começa dominando a ti mesmo. A força da razão não é brutalidade, é clareza. O homem que pensa com calma é o único capaz de agir com coragem. Sêneca acreditava que a mente serena é a lâmina mais afiada da existência. A virtude é imune às tempestades. O sábio, dizia ele, é como uma rocha no meio do mar. As ondas batem, mas não o movem. Ele sente o impacto, mas não perde o equilíbrio. Esse é o estado que o estoicismo busca. Não a ausência de dor, mas a estabilidade diante dela. A razão, para Sêneca, é a expressão máxima da natureza humana. Não é dom divino, é dever moral, porque aquele que recusa pensar abandona a própria humanidade. O instinto é o que temos em comum com os animais. A razão é o que nos permite escolher quem seremos diante do inevitável. O homem é grande quando obedece à razão, mesmo que o mundo o contradiga. Dominar as emoções não é sufocá-las, é compreendê-las a ponto de não ser escravo delas. E esse domínio, quando conquistado, faz do homem uma fortaleza viva. Sêneca dizia que quem aprendeu a se governar já não teme nada, nem a perda, nem o insulto, nem a morte. Porque o que pode ser tirado de fora, nada significa diante da paz conquistada por dentro. Nada é mais forte que uma mente em paz consigo mesma. A razão, então, é o escudo final. A mente equilibrada é o refúgio inquebrável. E o homem que domina a si mesmo não precisa dominar mais ninguém. Assim, Sêneca encerra sua lição, não com promessas, mas com lucidez. Ele mostra que a razão não é a negação da vida, mas a forma mais pura de vivê-la. Porque viver em paz é a vitória suprema da mente sobre o caos do mundo. A mente tranquila vê tudo com clareza, e a clareza é a forma mais alta de poder. Roma adormecia sob o peso de sua própria glória. O império, fatigado, ainda brilhava, mas sua luz era crepúsculo. E em meio às colunas, ao eco dos discursos e ao cheiro distante das fogueiras, um homem, já velho, aceitava o que muitos temiam, o fim. Sêneca sabia que a morte viria, não como tragédia, mas como conclusão natural de uma vida coerente. O sábio não teme o último dia, pois viveu cada um como se fosse o último. No momento em que Nero, o mesmo imperador que ele educara, ordenou que ele tirasse a própria vida, Sêneca não se revoltou. Calmamente, abriu as veias e, ao ver o sangue correr, disse aos discípulos: é isso que ensinei a vida inteira, viver sem medo da morte. Ele não morreu com raiva, nem com desespero. Morreu como viveu, consciente. Porque compreendia que o corpo é apenas um abrigo temporário e que o Tin, espírito que viveu em harmonia com a razão, jamais é destruído. A morte não é o fim da alma, é o descanso da carne. Sêneca não queria ser lembrado como mártir, mas como espelho. Um lembrete de que o homem, mesmo frágil, é capaz de alcançar uma fortaleza inquebrável quando aprende a governar a si mesmo. Há algo profundamente humano na serenidade de Sêneca diante da morte. Ele não fugiu, não implorou, não se contradisse.
apenas viveu o que pregava, que nada é trágico quando é natural. Tudo o que o destino traz é digno de aceitação, pois nada é contra a natureza. Em suas cartas a Lucílio, ele já havia ensinado: o homem sábio não busca prolongar a vida, mas vivê-la bem. E naquele último instante provou suas palavras. Seu sangue, como o tempo, escoava lentamente, mas sua mente permanecia firme, um farol aceso em meio à ruína. Sêneca compreendia que o corpo é limitado, mas o espírito guiado pela razão pertence à eternidade. A filosofia, para ele, nunca foi refúgio, foi disciplina. E é essa disciplina que o fez maior do que os imperadores que o temiam. Nenhum homem é livre se é escravo de suas paixões. No fim, ele venceu não pela força, mas pela calma. Venceu não por dominar o mundo, mas por não ser dominado por ele. E essa é a verdadeira vitória que o estoicismo oferece, a de não ser vencido nem pela dor, nem pela glória, nem pelo medo. Hoje, suas palavras ecoam não nos templos de mármore, mas nas mentes que buscam silêncio em meio à confusão. Aqueles que o leem não buscam teorias, buscam refúgio, e encontram em suas frases um espelho tranquilo que diz: a calma é a forma mais pura de poder. Cada frase de Sêneca é uma semente de eternidade. Ele ensinou que o homem nada controla, mas pode dominar a maneira como responde ao incontrolável. E nisso reside toda a diferença entre o sábio e o comum. O primeiro sofre com dignidade, o segundo com desespero. A vida não é boa nem má. É o que fazemos dela. A morte de Sêneca não encerra sua história. Ela apenas completa o círculo de sua coerência. Porque o que ele deixou não foi apenas uma doutrina, foi um exemplo, e exemplos, quando verdadeiros, sobrevivem aos impérios. Séculos passaram. Roma se tornou ruína, o império virou lembrança, e o nome de Sêneca resistiu como um eco que o tempo não apaga. Em cada época de crise, seus textos voltam a ser lidos. Em cada geração de homens exaustos, suas palavras ganham força, porque o mundo muda, mas o sofrimento humano não. E o que ele ensinou há 2000 anos continua sendo o que mais falta ao homem moderno: lucidez. O tempo é o bem mais precioso e, mesmo assim, o mais desperdiçado. Hoje, o homem continua buscando sentido em meio ao caos. Continua escravo da pressa, das comparações, dos desejos sem fim. Mas quando lê Sêneca, percebe que o verdadeiro antídoto não está no futuro, nem na fuga, está na consciência. A mente que compreende a transitoriedade encontra leveza. A alma que aceita a finitude encontra força. E o homem que compreende a si mesmo já não precisa do mundo para ser completo. O destino conduz o disposto e arrasta o relutante. Sêneca acreditava que há uma força invisível, a ratio universalis, a razão universal, que governa todas as coisas. Nada é acaso, nada é injustiça. O que o homem chama de tragédia é apenas o curso da natureza corrigindo o orgulho humano. A dor, dizia ele, é o preço da consciência, e a consciência é o início da sabedoria. Por isso, o sofrimento não é inimigo, é professor. Ele lapida a alma até que ela se torne espelho da razão. O tempo, que devora tudo, não conseguiu devorar Sêneca, porque suas ideias não são de pedra, são de espírito, e o espírito, quando compreende a si mesmo, não pode morrer. No final, o legado de Sêneca é simples, e por isso é eterno. Ele ensinou o homem a viver sem medo, a pensar sem pressa, a sofrer sem se destruir, a aceitar o que não pode mudar e transformar em virtude o que não pode evitar. Nada é trágico para quem compreendeu o mundo. Sua filosofia é um chamado à lucidez. Não é consolo para os fracos, mas caminho para os fortes, porque requer coragem olhar a vida sem ilusão e, ainda assim, escolher a serenidade. O sábio não busca o impossível,
Ele busca o essencial, e o essencial, dizia Sêneca, é tão discreto que só o silêncio o revela. Por isso, talvez, seu maior ensinamento seja este: aprende a calar-te diante daquilo que o destino decide. A morte, para ele, não foi uma derrota, mas a última lição. Mostrou que a vida é breve, mas a virtude é infinita, e que o homem que viveu bem não teme o término, porque já viveu o bastante. Assim, o nome de Sêneca não é lembrado por suas riquezas, nem por sua posição na corte, mas por sua coerência absoluta. Ele viveu o que ensinou, morreu como viveu, e deixou à humanidade um mapa para atravessar o deserto da existência com dignidade. O homem que possui a si mesmo é mais rico que qualquer rei. Roma se foi. O mármore desfez-se em pó. Mas as palavras de Sêneca continuam respirando. Porque cada homem que encontra serenidade no caos, cada alma que escolhe razão em vez de desespero, é a prova viva de que seu legado não acabou. E enquanto houver alguém buscando paz dentro do próprio peito, Sêneca continuará vivo, no silêncio que não teme, na calma que observa, na sabedoria que aceita. Viver é aprender a morrer em paz. E morrer é apenas continuar vivendo na mente que compreendeu o tempo.